Você que visita a gente pela primeira vez, é muito bom ter você aqui, sua família, que você se sinta, de fato, como já foi mencionado aqui, à vontade no nosso encontro. O nosso desejo é que tudo que aconteça aqui possa ser claro para você, que você possa compreender, entender. A nossa oração ao longo de toda a semana, hoje, enquanto preparávamos tudo isso, é para que enquanto você escutava tudo que acontece aqui, o Espírito de Deus pudesse ir trabalhando na sua mente, no seu coração, na sua vida, de uma maneira a aplicar tudo aquilo que Ele tem para as nossas vidas hoje, nessa noite, tá bom? Se você ainda não pegou aí um informativozinho sobre um pouquinho da nossa visão como comunidade, depois você pode pegar ali fora com o pessoal, enquanto você toma um café, um chá, enfim, a gente conversa um pouquinho. Bom, o que nós queremos com essa série, né? Jesus Talks, uma conversa com Jesus. Enquanto a gente orava, pensava acerca da série desse mês de fevereiro, de uma maneira muito objetiva, de uma maneira muito assertiva, o que nós queremos é olhar para a vida de Jesus, narrada nos evangelhos. Tô com medo de queimar isso aí. Qualquer coisa, desliga o som e deixa a apresentação. Então vamos lá, o nosso objetivo é olhar para a vida de Jesus e responder algumas questões. Obviamente que quando nós falamos acerca de Jesus, a palavra Jesus, né, o nome Jesus traz uma infinidade de paradigmas na mente de muitas pessoas. E isso depende da cultura, isso depende de como é que ela ouviu acerca de Jesus, como foi ensinado, o que ela leu, enfim. Então, o que nós queremos como igreja, né, Ser Amor, ao longo desse mês de fevereiro, é olhar para algumas questões que eu entendo que ao longo da história, principalmente da história da igreja, passaram a ser respondidas acerca de Jesus de uma maneira que, ao nos depararmos com o que os evangelhos narram acerca de Jesus, se distanciou, ou seja, tomou outras formas. Então, Jesus responderia, e nós encontramos nos evangelhos uma resposta para tais perguntas de uma maneira, mas ao longo da história da igreja, essas questões foram tomando outras formas, influenciadas por N perspectivas, ao ponto de que nós chegamos hoje com algumas respostas às questões essas que a sociedade faz, questões essas que o cristianismo faz, e nós temos uma tendência muitas vezes a respondermos essas questões de uma maneira um tanto quanto descaracterizada daquilo que de fato Jesus responderia. Por exemplo, quando nós estamos diante da mesa do Senhor, da Santa Ceia, okay? Uma pergunta que muitas vezes surge e às vezes ela é dúvida na mente das pessoas: quem é que pode tomar a Santa Ceia? Você já teve dúvidas sobre isso? Será que eu posso? Será que eu não posso? O que faz com que eu possa? O que me não permite que eu faça, que eu participe? Okay? E essa é uma primeira questão que a gente quer responder hoje, interagindo com os evangelhos, interagindo com aquilo que as Escrituras trazem para nós acerca da vida de Jesus. E eu queria, assim, começar essa série te pedindo, ou te dando 2 direcionamentos, ok? 2 direcionamentos. Vejam, esses 2. Primeiro direcionamento: permita que o Espírito Santo desconstrua o que Ele quiser desconstruir em você. Permita isso. Não ame mais as suas tradições do que o Evangelho. Ok? Eu coloquei e tirei várias vezes isso. No final eu falei, vou deixar. Esse é um pedido que eu te faço. Esteja aberto. Você que está aqui participando dessa comunidade, tem caminhado com a gente, eu queria que você, ao longo dessa série, estivesse aberto a permitir que o Espírito Santo de Deus, se Ele quiser desconstruir algo em você, que você permita isso. E aí, consequentemente, permita que o Espírito construa o que Ele quiser construir em você.
Okay? Permita que Ele construa fundamentos, ideias, convicções, das quais Ele quer construir em você. Por quê? Porque nós precisamos amar ser moldados pela mente de Jesus. O apóstolo Paulo vai dizer que nós, os que conhecemos a Cristo e que fomos alcançados pelo Evangelho da Graça, temos a mente de Cristo. Então nós precisamos amar essa realidade. E quando nós nos deparamos com as Escrituras, esse deve ser um desejo do nosso coração e um pedido do nosso coração. Jesus, que a minha mente seja moldada pela sua mente. Então, ao longo de toda essa série, eu queria que a gente tivesse essas duas questões como posturas importantes. Esteja aberto a desconstruções. E também, consequentemente, esteja aberto a construções. Hoje não é uma data específica, ok, da nossa igreja. Por acaso, é a segunda vez, fevereiro, que a gente faz a Santa Ceia no primeiro domingo. Em janeiro também nós fizemos. Mas a ideia aqui não é que todo primeiro domingo do mês tenha Santa Ceia, ok? Nós não queremos criar esse tipo de tradição aqui. Por quê? Porque essa é uma tradição que, por exemplo, trouxe convicções equivocadas acerca da Santa Ceia. Como se participar da mesa fosse algo místico e supersticioso. Em que, eu não posso faltar o primeiro domingo, porque é Santa Ceia. Porque se eu faltar, aí vai acontecer isso, aquilo, ou vai deixar de acontecer isso e aquilo, então eu tenho que ir. Não, nós não temos essa ideia de que participar da ceia traz um aspecto, uma conotação de superstição, longe disso. Okay? Mas, por acaso, é o segundo mês desse ano de 2020 em que a gente realiza a Santa Ceia no primeiro domingo do mês. Okay? Nós não costumamos fazer propaganda disso. Por quê? Porque participar da Santa Ceia para nós é algo que faz parte do corpo de Cristo. É algo que faz parte, é um privilégio, uma celebração da comunidade, dos discípulos de Jesus. Então, aproveitando isso, nós queremos fazer essa primeira questão, como se a gente estivesse batendo um papo com Jesus e pudéssemos perguntar a Ele: Senhor, quem é que tem acesso à mesa? Jesus, quem que pode? Quem que pode participar? Quem é convidado pelo Senhor a participar da mesa, a comer do pão, a beber do vinho? Quem que pode participar desse privilégio? E antes de entrar, propriamente dito, no texto que eu quero ler com vocês e refletir com vocês, eu queria trazer 3 características, ou 3 realidades que dizem respeito à mesa do Senhor. Primeira realidade: a mesa é do Senhor. Essa é uma primeira verdade. A mesa da ceia é do Senhor. A mesa da ceia não é de uma religião. A mesa da ceia não é de uma denominação. A mesa da ceia não é da placa de uma igreja local. A mesa é do Senhor. Isso precisa ficar muito claro para a gente. A mesa é do Senhor. É de Jesus. E o que a mesa representa? A mesa representa uma realidade máxima de intimidade, de relacionamento, de comunhão, que Deus proveu, desenvolveu, para se relacionar com a humanidade antes da queda acontecer. Gênesis 1 e 2 vai narrar para nós a criação, como Deus criou todas as coisas. Se você ler Gênesis 1 e 2, você vai ver que não existe nada disfuncional, nada fora do lugar, não existe nenhum erro, não existe nenhum fio desencapado, está tudo certinho. E quando Deus cria os seres humanos, Deus cria os seres humanos para que a humanidade pudesse representá-lo diante de toda a criação, gerindo toda a criação, cuidando de toda a criação, desenvolvendo toda a criação. Hoje de manhã nós tivemos um tempo com algumas pessoas e eu pude dizer que quando os animais passavam pelo ser humano antes da queda, os animais passavam pelos seres humanos e falavam: uau, olha ali os representantes de Deus. Isso era para ser assim. E a mesa é o lugar da comunhão, onde Deus
na Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, mantém relacionamento pleno, perfeito, integral com os seus seres humanos criados, a sua imagem e semelhança. Então, a mesa é do Senhor para o relacionamento com a sua criação. Okay? Mas, quando a humanidade rompe, desobedece, decide dizer para Deus: ok, o Senhor nos criou, a gente entendeu esse negócio todo, mas daqui para frente nós queremos ser deuses sobre nós mesmos. Gênesis 3. Quando isso acontece, a humanidade perde lugar na mesa. Preste atenção, a mesa é do Senhor. Quando a queda acontece, a humanidade, toda ela, perde o lugar à mesa. Mas a mesa continua existindo, porque a mesa é o lugar do relacionamento pleno do próprio Deus. E a questão é que quando nós perdemos o lugar à mesa, mesa é o lugar de saciar fome. A humanidade passa a ter fome, e essa fome era para ser eterna. E nós continuamente buscamos saciar a nossa fome em trabalho, dinheiro, conquistas, prazer, enfim, continuamente. O que nós encontramos na realidade que nós vivemos é uma humanidade cheia de fome. E que cada vez que opta por saciar essa fome em qualquer outro lugar que não na mesa, o que acontece? Continua com fome. Porque essa fome, ela só pode ser saciada na mesa do Senhor. Na mesa do Senhor. Então, primeira realidade, a mesa é do Senhor. Segunda realidade, a humanidade perdeu o lugar no dia em que rompeu com o governo bom e amoroso do Senhor. Terceira realidade, Deus provê um convite para voltar à mesa. E é importante você entender essa parte. Qual é o convite de Deus para que a humanidade possa voltar a ocupar um lugar à mesa? A justificação em Jesus. Esse é o convite. Não é o quanto eu faço, não é o quanto eu chamo a atenção de Deus, não é o quanto eu me esforço. O convite para voltar a se assentar à mesa do Senhor chama-se Jesus Cristo. Jesus, Jesus, Jesus. Esse que nós cantamos aqui, esse que nós proclamamos aqui. Jesus é o convite para o ser humano voltar a ocupar o seu lugar à mesa. A mesa é do Senhor. A humanidade perdeu o lugar, mas Jesus é o convite para nós voltarmos à mesa. Rapidamente eu passei aqui para vocês algo que, infelizmente, ao longo do tempo, foi se perdendo. E nós começamos a dar lugar à mesa do Senhor, a direcionamentos, ideologias, realidades muito distantes daquilo que de fato Jesus diz acerca de quem é que pode ocupar a mesa e participar da mesa. Eu quero ler com vocês uma narrativa que aparece no Evangelho de Lucas, no capítulo 18. Eu vou ler a partir do versículo 9 até o versículo 14. Jesus conta uma parábola, uma história. Uma parábola é uma história que Jesus conta para ilustrar algo que ele quer aplicar, explicar. É uma estratégia de Jesus para falar na linguagem das pessoas de uma maneira que as pessoas entendessem o que ele estava falando. Okay? E olha só essa parábola. Preste atenção. Jesus diz assim: em seguida Jesus contou a seguinte parábola àqueles que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os demais. 2 homens foram ao templo orar. Um deles era fariseu, tinha lugar no templo, era um religioso. E o outro era um cobrador de impostos. O fariseu, em pé, fazia esta oração: eu te agradeço, Deus, porque não sou como as demais pessoas.
Eu não sou desonesto como as demais pessoas, pecador como as demais pessoas, adúltero como as demais pessoas. Aí presta atenção na oração do fariseu. E com certeza, eu não sou como aquele cobrador de impostos. Senhor, eu jejuo 2 vezes por semana. Senhor, eu dou o dízimo de tudo que eu ganho. Essa é a oração do fariseu. E aí Jesus para de olhar para o fariseu e ele vai começar a mostrar como é que o cobrador de impostos ora. Mas o cobrador de impostos ficou à distância e não tinha coragem de levantar os olhos para o céu enquanto orava. Em vez disso, batia no peito e dizia: Deus, tem misericórdia de mim, pois sou pecador. Eu lhes digo que foi o cobrador de impostos e não o fariseu que voltou para casa justificado diante de Deus. Pois aqueles que se exaltam serão humilhados, e aqueles que se humilham serão exaltados. Se isso acontecesse hoje, se a gente estivesse diante dessas duas pessoas, para quem a gente daria lugar à mesa? Hoje, na história da igreja, no cenário contemporâneo que a gente vive, quem teria lugar à mesa? Jesus, ele já deixa claro o que é que ele quer fazer. Okay? Quando ele, logo no início, ele vai combater uma postura recorrente da religião ou da religiosidade. Que postura é essa que Jesus está combatendo aqui? É a soberba. É a soberba. A soberba ou o soberbo tem 2 características, de acordo com o que Jesus está fazendo e falando aqui. 2 características, a soberba. O soberbo é aquele que despreza os demais, não é? Essa é uma característica clássica que nós responderíamos acerca do que significa ser soberbo. Não é verdade? Qualquer pessoa, se a gente perguntar o que é soberbo, o que é um soberbo, qual é a característica de um soberbo, facilmente a gente responderia: um soberbo é alguém que despreza as outras pessoas. Mas Jesus lança a luz aqui a uma outra característica da soberba que muitas vezes nós negligenciamos, que é confiar na sua própria justiça. Um soberbo, de acordo com o que Jesus está falando aqui, não é só aquele que despreza o outro, mas é aquele que, diante de Jesus, confia na sua própria justiça. Na sua própria justiça. E aí, Jesus, ele vai desenvolvendo, né, essa parábola da seguinte maneira. Primeiro, ele vai falar da oração do soberbo. E ele vai mostrar que o soberbo é aquele que confia no seu esforço. Aqui nessa parábola, o soberbo é aquele que diz para o Senhor: eu jejuo 2 vezes por dia, eu 2 vezes por semana, eu dou o dízimo de tudo que eu ganho, sem medo de errar. Nós não teríamos problema nenhum de dar lugar à mesa para esse cara que Jesus está chamando de soberbo. Na verdade, muitas igrejas eu acho que dariam um lugar de honra. Por quê? Porque ele dá o dízimo. Mas é interessante porque aí Jesus vai parar de olhar para essa figura e passa a olhar para a figura de um cobrador de impostos. Na parábola que Jesus contou, ele poderia escolher, assim, várias pessoas, mas ele faz questão de escolher. Eu não vou dar nomes aqui, ok? Mas pense em alguém odiado pela sociedade. Jesus usaria o nome dele ou dela. Jesus usou essa expressão:
Mas tinha também lá um cobrador de impostos. Um cobrador de impostos naquela cultura era um traidor, porque era alguém que traía o seu povo para recolher os impostos para Roma e trocando com isso subornos e privilégios. O povo olhava para essa figura e odiava essa figura. Aí Jesus, surpreendentemente, coloca duas pessoas lado a lado no templo. Um religioso que jejua, que dá dízimo, e um cobrador de impostos. Alguém que todo mundo odeia na sociedade. E aí nós temos, nessa cena, nessa ocasião, Jesus, falando que essas duas figuras, esses dois homens, foram ao templo para orar. Olha que interessante. Os dois foram orar. O fariseu foi ao templo para orar. O cobrador de impostos foi ao templo para orar. E aí, Jesus então vai narrar a oração do fariseu, do religioso, e depois vai narrar a oração do cobrador de impostos. E ele vai fechar a parábola da seguinte forma. Ele vai dizer assim: eu lhes digo que foi o cobrador de impostos e não o fariseu que voltou para casa justificado diante de Deus. Presta atenção nessa expressão: justificado diante de Deus. Pois aqueles que se exaltam serão humilhados, e aqueles que se humilham serão exaltados. Eu quero chamar a sua atenção aqui para uma sutil diferença na oração dessas duas pessoas, e que faz com que Jesus então diga quem é que ocupa ou que ganha um lugar à mesa. E é muito interessante porque religiosos têm uma tendência clássica de orar olhando para o lado. Religiosos têm uma tendência, assim, corriqueira, de orar olhando para o lado. Por quê? Porque quando eu oro olhando para o lado, eu começo a perceber que tem gente pior que eu não estou tão ruim assim quanto eu achava que estava, que essa semana eu fiz algumas coisas que foram melhor do que as que ele fez. E aí rapidamente eu começo a me colocar numa posição de superioridade e de merecimento com relação a um lugar no reino de Deus. Mas a gente tem nessa mesma cena um cobrador de impostos que tem uma diferença na oração dele. Ao invés dele olhar para o lado, ele olha para dentro. Ele não olha nem para cima, o texto diz. Jesus diz que ele não consegue nem olhar para o alto, porque ele olha para dentro. Dito tudo isso, de acordo com as Escrituras e com base no Evangelho, sabe quem é que tem lugar à mesa? Sabe quem é que pode estar à mesa? Sabe quem é que pode comer do pão e beber do cálice? Tomara que ninguém precise segurar na mesa, ok? Mas essa é a verdade. Quem tem lugar à mesa? Os justificados, mediante vulnerabilidade e reconhecimento de dependência em Jesus. Quem é que pode comer do pão e beber do cálice? Quem é que Jesus convida para estar à mesa? Os famintos. A mesa que é do Senhor, lembra? É lugar para aqueles que são justificados mediante vulnerabilidade e reconhecimento de dependência em Jesus. E aí deixa eu falar um pouquinho sobre isso aqui com vocês. Porque eu tenho percebido, gente,
aqui, nesse contexto, Vila Velha, eu estou aqui há um ano, está fazendo um ano. Nós iniciamos os encontros públicos aqui em agosto. Tem chegado muita gente de tudo quanto é jeito, gente de vários contextos, gente que nunca entrou numa igreja, gente que nasceu numa igreja, enfim. E aí eu tenho percebido como os religiosos têm dificuldade com essa palavra, vulnerabilidade. E sabe como que eu tenho percebido isso? Essa série também vai servir para assim, ou você vai ficar de vez, ou você nunca mais vai voltar. Sabe como eu tenho percebido a dificuldade que nós temos, nós religiosos, com a vulnerabilidade? Semana passada, eu, na nossa reflexão, falando sobre insatisfação crônica, em algum momento eu falei assim, eu tenho que cuidar disso na minha vida. Porque eu tenho uma tendência a ser insatisfeito. E, gente, eu vou falar sobre dificuldades minhas sempre. Sempre. Então, se você está atrás de um líder religioso que esconde as suas dificuldades, não vai ser aqui que você vai ficar. Porque eu sempre vou expor as minhas dificuldades. Por quê? Porque o Evangelho é uma boa notícia para os vulneráveis. E aí, sabe como eu percebi que as pessoas têm dificuldade com a vulnerabilidade? Como eu disse, nós temos recebido com a graça de Deus gente que nasceu em igreja, que está acostumado com um contexto religioso, e gente que nunca pisou numa igreja. Ok? E aí, ao longo dessa semana, eu lidei com a seguinte situação. Na verdade, instantaneamente no mesmo domingo. Uma pessoa que já é de igreja há muito tempo e etc. tal, me procurou. E falou assim, pastor, você está precisando de alguma coisa, pastor? Se quiser eu posso te ajudar. Eu falei, ora por mim, está tudo certo e tal, mas a postura do religioso. É sutil, mas é diferente. Aí a postura de um não religioso é chegar para mim e falar assim, pastor, eu sou igualzinho o senhor. Se eu não tiver cuidado, eu também tenho esse problema aí, você acredita? Ora por mim e eu vou orar pelo senhor. Tá tudo certo? Tá tudo certo. A religião tem dificuldade em ser vulnerável. E cuidado, porque você que é de um contexto religioso, assim como eu, você tem uma tendência a olhar para os erros ou para a dificuldade das pessoas que estão do seu lado com pena. E o Evangelho não é sobre ter pena, o Evangelho é sobre ter empatia. Jesus é aquele que o autor de Hebreus vai dizer que ele, por ter sofrido as mesmas coisas que nós sofremos, pode nos socorrer. Essa é uma mensagem de empatia. Presta atenção. Sabe como que Jesus mostrou isso? A mesa é do Senhor, não é? Jesus nunca perdeu o lugar dele na mesa. Mas Jesus não resolveu os nossos problemas sentado atrás de uma mesa. Jesus resolveu os nossos problemas numa cruz. Jesus saiu de trás da mesa e foi para a cruz. A madeira pode ser até a mesma, mas uma é lugar de conforto, outra é lugar de dor e sofrimento. Que Jesus foi no nosso lugar para que nós pudéssemos voltar para a mesa. Então, por favor, se você tem dificuldade em ser vulnerável, deixa eu te dar uma boa notícia. Tem solução para a sua vida. Mas se renda a ela. Porque a mesa não é lugar de justos, a mesa é lugar de justificados. Isso é bem diferente. Porque justo, a palavra de Deus diz que só existe um. Só um. A gente tem que ter muito cuidado para tomar para nós uma mesa que não é nossa. A mesa é do Senhor, ela não é da religião evangélica. Muito menos de uma denominação. Quem sou eu para dizer se você pode ou não comer do pão e beber do cálice? Eu posso dizer, se você se considera justo, não tem lugar na mesa. Porque só existe um que é justo. A mesa do Senhor é lugar para justificados. O cobrador de impostos
chegou diante da presença de Deus impuro e saiu, foi para casa justificado. Aquele que chegou diante de Deus cheio de religiosidade, se achando, Jesus diz, voltou para casa com a justiça própria. A palavra de Deus diz que a justiça do homem é trapo de imundícia diante do Senhor. E esse negócio me pegou essa semana. Fiquei bravo com esse negócio. Pô, mas que negócio é esse? Jesus nunca teve pena de mim. Jesus não tem pena de você. Jesus te ama. Pena não gera amor em ninguém. Pena gera soberba. A gente tem que parar com esse negócio de olhar para as pessoas quando elas são vulneráveis e a gente falar assim, tadinha. Se precisar de alguma coisa, eu estou aqui, tá bom? E a gente precisa passar a ter empatia com as pessoas. E a empatia começa com o nosso reconhecimento de que nós não merecíamos estar à mesa, mas graças ao amor de Jesus, que desceu do trono e foi para a cruz. Então agora, eu vulnerável diante da sua presença, abrindo o meu coração e dizendo, Senhor, eu não mereço, Senhor, eu não consigo nem olhar para o Senhor, Senhor, eu não posso fazer nada por merecer, Jesus, eu não tenho nada para te entregar, a única coisa que eu tenho é olhar para o Senhor e dizer, eu preciso do Senhor, ai da minha vida se não for o Senhor, eu não tenho nada para te dar, não é meu dinheiro que vai ganhar um lugar à mesa, não é quantas vezes eu oro, quantas vezes eu jejuo, quantas vezes eu leio a Bíblia, preste atenção, não é por nada que eu e você façamos que nós conquistamos um lugar na mesa, é por sermos justificados. Isso muda tudo. Isso muda tudo. Isso faz toda a diferença. Sabe por que faz toda a diferença? Porque quando nós estamos diante da mesa assim, confessando a nossa fome, aí nós somos saciados. Sabe por que muitas vezes nós não encontramos saciedade em Jesus? Sabe por quê? Porque nós fizemos da religião um aperitivo. E você já foi comer um banquete e antes se encheu das entradinhas? Aí quando você vai chegar na hora do banquete, você está sem fome. A religião faz isso. As práticas religiosas muitas vezes fazem isso. Roubam de nós a fome por Jesus. Para o Jesus que no Evangelho de João, no capítulo 6, após multiplicar pão e peixe físico e alimentar uma multidão, foi para um outro lugar. Quando ele chegou no outro lugar, a multidão já tinha ido atrás dele. E aí Jesus fala assim, peraí, vocês vieram atrás de mim porque eu dei a vocês pão e peixe. Por isso vocês estão atrás de mim. E Jesus fala assim, sabe o que vai acontecer se vocês continuarem vindo atrás de mim, atrás de pão e de peixe? Vocês nunca vão ter a fome de vocês saciada. Vocês precisam comer de mim, do meu corpo, beber do meu sangue. Obviamente Jesus não está orientando o canibalismo ali. Jesus está se referindo a não encontrarmos saciedade em nenhuma outra coisa a não ser nele. Nele. E para encontrar saciedade em Jesus, por favor, não saia daqui sem entender isso. Você precisa confessar que você está com fome. Você precisa confessar que não tem o que você faça que é capaz de matar, de saciar a sua fome. Para você encontrar saciedade na mesa do Senhor, você precisa ser vulnerável. Em nome de Jesus. Se até hoje você teve dificuldade em colocar diante do Senhor as suas vulnerabilidades, em nome de Jesus, que hoje isso termine. Porque parece-me que o coração de Jesus pulsa por aqueles que chegam diante dele e dizem, Senhor, eu preciso de Ti. Senhor, eu tenho procurado matar a minha fome no meu trabalho, no meu dinheiro, em relacionamentos, no sexo, no prazer, seja lá onde for, mas eu não tenho encontrado o Senhor. Eu preciso do Senhor.
Aí sabe o que vai acontecer? Você vai ser saciado. A mesa do Senhor é lugar para os justificados, mediante vulnerabilidade e reconhecimento de dependência em Jesus. Esse é o lugar. A mesa não é lugar de justos, a mesa é lugar de justificados. A mesa não é lugar daquele ou daquela que são da denominação tal ou da denominação X. A mesa do Senhor não é daqueles que estão na igreja há tanto tempo ou daqueles que chegaram agora. A mesa é do Senhor para todo aquele que tem fome e sede. A palavra de Deus diz que bem-aventurados são os que têm fome e sede de justiça, pois serão alimentados. Aqui vai ser assim. Aí talvez alguém esteja pensando assim, mas o apóstolo Paulo falou para a igreja de Corinto que a gente precisaria avaliar. Avalie o homem a si mesmo. E então, coma do pão, beba do cálice, pois quem come do pão e bebe do cálice, sem discernir o corpo, presta atenção nessa expressão, sem discernir o corpo, o apóstolo Paulo vai dizer, come e bebe juízo para si. Sabe como nós aprendemos isso? Sabe que nós entendemos disso equivocadamente? Que o apóstolo Paulo está dizendo é que no dia da ceia nós precisamos sentar e olhar para a semana e ver se nós somos dignos de comer do pão e beber do cálice. E aí eu conheço um monte de gente, e eu sou um deles. Eu nasci e cresci na igreja. Eu sou um deles que eu sabia que tinha Santa Ceia. E aí a minha semana, sabe o que ela era? Um fardo. Porque eu ficava assim, mãe, essa semana eu não vou para aula, essa semana eu não vou ver televisão, essa semana eu vou ficar assim, deitado aqui. Por quê? Porque tem ceia. E para eu ser digno, eu não posso errar. Vamos trabalhar com essa hipótese. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Quem é que tem coragem de dizer aqui agora, eu posso comer do pão e beber do cálice porque eu sou digno? Quem é que pode fazer isso? Sabe quem é que pode fazer isso? Jesus. Jesus pode fazer isso. Ou aqueles que por ele são justificados. Esse é o Evangelho. Essa é a boa notícia. Ou aqueles que por ele são justificados. O que o apóstolo Paulo está dizendo ali, deixa eu explicar para você. O apóstolo Paulo ele se depara com uma realidade extremamente equivocada com a qual aquela igreja estava lidando com a ceia. Estava achando que ceia era lugar de ir encher a barriga. Aí uns ficavam de fora. O contexto no qual acontecia a Santa Ceia era muito diferente do que acontece aqui, nos dias de hoje. E o apóstolo Paulo está combatendo o seguinte, ele está dizendo assim, veja bem, se você está participando desse momento sem discernir o que ele significa, é isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Se você está comendo do jeito que você está comendo, bebendo do jeito que você está bebendo, sem discernir que trata-se do corpo de Cristo, que trata-se do momento onde o corpo de Cristo está sendo lembrado, o seu sacrifício. Aí Paulo está dizendo, você está comendo e bebendo juízo sobre si. Então, qual deve ser a nossa postura diante da mesa? A postura deve ser, nós compreendemos o que ela significa. Nós compreendemos que ela diz respeito a um convite gracioso de Deus para nós encontrarmos saciedade para a nossa fome, para a nossa sede. Nós compreendemos que é uma lembrança de que um dia Jesus, o corpo dele, foi rasgado, moído. A palavra de Deus diz que tão desconfigurado que ele perdeu forma humana. Nós compreendemos que é disso que se trata.
Nós compreendemos que trata-se do seu sangue sendo derramado no meu lugar e no seu lugar, para que nós pudéssemos voltar a ter acesso à mesa. Nós compreendemos, ou a gente continua achando mesmo que a gente vai conquistar lugar à mesa misturando o suor do nosso esforço com o sangue de Jesus? Não vai. A mesa é lugar para os justificados, para os vulneráveis, para aqueles que reconhecem a dependência. Aí nós ouvimos Jesus dizer assim: venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhe darei descanso. A mesa é um lugar para mim e para você, que não temos problema em dizer quais são as nossas vulnerabilidades, mas que reconhecemos o lugar onde todas elas são curadas e transformadas. Eu queria concluir com 2 reflexões apenas. Primeira reflexão, preste atenção nisso. Primeira reflexão, diante da mesa, pare de olhar para o lado e olhe para Jesus. Ok? Pare de olhar para o lado. Pare de estar na presença de Deus olhando para o lado. Pare de olhar para as pessoas e tentar descobrir assim, onde é que eu estou melhor? Onde é que ela é pior do que eu? Pare de achar que você é melhor. E mais, pare de achar que você é melhor porque você faz alguma coisa. Olhe para Jesus. Porque a palavra de Deus diz que Jesus é o autor e consumador da nossa fé. Não as nossas obras, não o que nós fazemos, mas Jesus. Diante da mesa hoje, faz o seguinte: faz como o cobrador de impostos. Olha para dentro de você. E não tenha vergonha ou medo de escancarar para Jesus as suas vulnerabilidades. Fala para Jesus: Senhor, eu não aguento mais tentar matar minha fome nisso, naquilo. Senhor, minha semana foi terrível, mas eu quero encontrar saciedade no Senhor. Eu vou comer, Senhor, do pão e beber do cálice, porque eu sei que é o seu corpo e o seu sangue que saciam a minha sede, não o que eu faço. E segundo, diante da mesa, exponha-se e reconheça a sua total dependência no favor e na graça de Jesus sobre a sua vida. Faz isso hoje. Enquanto você pegar o pedacinho de pão, o cálicezinho, exponha-se. Fala para Jesus das suas demandas. Fala para Jesus o que é que está no seu coração te corroendo. Fala para Jesus o tamanho da sua fome. Deixa eu propor, é só uma proposta, tá bom? Talvez você precisa virar para o lado e falar com alguém. Quais são as suas demandas? O que é que está te corroendo? Não tenha vergonha, não tenha medo não. Porque a palavra de Deus diz que nós temos as nossas mazelas, os nossos pecados, as nossas dificuldades curadas quando nós confessamos para o outro. Não tem a ver com perdão. Por quê? Porque o perdão foi há 2000 anos atrás. Tem a ver com cura. Esse é o nível de relacionamento que infelizmente ao longo da história a igreja foi perdendo. E aí nós transformamos a mesa do Senhor num lugar de hipocrisia, num lugar de gente que acha que é justo e que merece e que olha para outro e diz: você pode e você não pode, você merece e você não merece. E vamos ouvir Jesus falar para a gente aqui hoje quem é que merece. E a gente vai ouvir ele dizer: quem merece sou eu, mas eu, o justo, justifico você. Por isso você pode comer do pão e beber do cálice. Feche seus olhos, vamos orar. A gente vai orar
Depois eu queria que você escutasse uma canção e deixasse a letra dessa canção continuar fundamentando aquilo que Jesus quer realizar na sua vida hoje. Na sua vida hoje. Jesus, muito obrigado por essa noite. Muito obrigado por essa noite. Obrigado, Senhor, porque a Tua palavra, ela é viva. Não trata-se de um livro histórico apenas. Sua palavra é viva. E a Tua palavra diz que quando o Evangelho é pregado, é como uma espada que entra e transforma o nosso coração. Muito obrigado, Senhor, porque estamos diante da mesa do Senhor. A mesa que é do Senhor. A mesa que o Senhor fez para que todo ser humano pudesse comer e beber com o Senhor. Desfrutar de intimidade e relacionamento, mas que um dia, por causa da queda, da nossa rebelião, nós perdemos o nosso lugar. E muito obrigado, Jesus, porque o único convite a ser feito, a única possibilidade de retornarmos à mesa, era passando pelo Senhor, e não por aquilo que a gente possa fazer. Que nessa noite, Jesus, diante da mesa do Senhor, nós não tenhamos coragem de nos apresentarmos como justos por meio das nossas obras, mas que o Teu Espírito gere no nosso coração quebrantamento e ao mesmo tempo celebração de que nós fomos justificados. Senhor, eu peço para que o Teu Espírito em nós gere em nós vulnerabilidade, Senhor. Vulnerabilidade, Jesus. Faz isso nessa igreja, Senhor. Que a gente pare de entrar e olhar para o lado, mas que a gente possa entrar, estar na presença, olhando para dentro, olhando para o Senhor, e quando olharmos para o lado, que seja com empatia e não com soberba, com empatia. Faz isso, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.